O cabelo está disforme, a barba está crescida, o rosto mostra cansaço. Estamos diante da semana de provas mais violenta do período até então. Obviamente a última, certo? Peço compreensão aí pela minha face completamente prejudicada, mas estamos aqui diante do assunto de micoses pulmonares, ok? Esse assunto delicioso, certo? Demorei uma eternidade para fazer este resumo gigantesco, não sei porque eu fiz, certo? Mas estamos aqui dentro de um assunto bem organizadinho, bem bonitinho pra gente entender. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue estudar esse assunto que é gigante, certo? E vamos compreender. Nesse primeiro vídeo, o que é que você vai estar estudando comigo? Só as micoses que tem o quê? Patógenos primários. A gente vai entender o que é isso já já. Então, primeiramente, o que é que a gente vai lembrar? Primeiramente, a gente tem que entender que as micoses pulmonares elas vêm aumentando a quantidade de eventos. Justamente por quê? Porque a gente tem um aumento da quantidade de uso de corticoides, um aumento da quantidade de pessoas com linfomas, com, é, com o uso de imunodepressores, também o maior diagnóstico, né? Então, ou seja, uma medicina um pouco mais agressiva que está prejudicando a imunidade do paciente, né? Isso gera um aumento do número de micoses. Além de estar sendo aumentado o número de micoses, a gente tem que entender justamente que existem alguns fatores predisponentes para o aparecimento da micose. Um deles justamente é a presença de uma linfopenia, especificamente de linfócito T, e uma neutropenia, né? Quais são os fungos que estão relacionados ao aparecimento desse aí? Você vai utilizar o mnemônico o quê? PHBCC. PHBCC. P de paracoccidioides. H de histoplasma, certo? Que vai gerar histoplasmose. Paracoccidioide, que vai gerar a paracoccidiose. O B, que vai fazer que vai ser a blastomices, que vai gerar a blastomicose lá da dermato, beleza? Tanto é que é blastomices dermatides, desculpa. O C, que vai ser de coccidioides, que vai gerar coccidioide, que a gente vai estudar agora nesse vídeo. E o criptococcus, que vai gerar criptocose, que a gente vai estudar no vídeo seguinte, beleza? Esses que têm relação com o linfócito T. Os que têm relação com neutropenia, geralmente paciente aí que fez uma quimioterapia, por exemplo, está imunodeprimido. A gente vai ter o paciente que tem aspergilose, ou seja, o aspergilos. E aí eu vou utilizar o mnemônico FAX, né? F de fusarium, A de aspergilo, T de tricósporo e Z de zigomiceto. O único mais importante aqui vai ser o aspergilo, certo? Então não é tão importante lembrar disso, mas é bom lembrar justamente porque esses vão ser aí idênticos aos que a gente vai falar que são os chamados patógenos primários, exceto da criptocose. Vamos lá. Então aqui a gente tem dois tipos de fungos, né? Os patógenos primários e os patógenos oportunídeos, fungos oportunídeos. Os patógenos primários, justamente como eles ocasionam aí doença em pacientes imunocompetentes, eles vão ter uma região onde ele está localizado que vai gerar maior número de doenças. Então ele tem uma característica endêmica, beleza? Então muito parecido com os linfócitos T, certo? Então paracoccidioide causa, o histoplasma causa, que gera histoplasmose, paracoccidioide, histoplasmose, o coccidioide causa, o blastomices dermatitis também causa, certo? O Cryptococcus neoformis, na sua fase GAT, ele também tem uma relação importante com pacientes imunocompetentes, certo? Mas aí o nosso queridíssimo Cryptococcus imitis, Cryptococcus não, o coccidioide imitis, a gente está falando do Cryptococcus neoformis, né? Ele geralmente ocasiona doenças o quê? Doenças em pacientes imunodeprimidos. Nesse caso aqui, no gato, ele pode atingir pacientes imunocompetentes, a gente vai ver isso. Mas o paciente com criptocose, né, aquele que tem Cryptococcus imitis, Cryptococcus não, coccidioide imitis, ele vai ser ocasionado por um patógeno primário. A gente vai ver aqui esses três. Então, o que a gente estuda é esse e esse, certo? Paracoccidioide, histoplasmose e coccidioide, beleza? Coccidiose. O fungo oportunista, como ele justamente vai prejudicar todo paciente imunocomprimido, então ele tem a relação aí universal, então ele ocasiona em qualquer país, em qualquer região, certo? A gente vai destacar como, por exemplo, a aspergilose, ocasionada pelo aspergillus, certo? Cryptococcus neoformis, que vai ser gerado pelo
que vai gerar criptocose, né? Cryptococcus neoformes, na sua fase neoformes. Lembrando que o gato ele pode prejudicar pacientes imunocomprometidos, né? Pneumocistes, né? Pneumocistes joverese e a Candida albicans, que a gente sabe justamente que ocasiona aí doenças dermatológicas, ok? Então, mais importante aí o pneumocistes para a gente, o neoforme e o aspergillus, né? Então a gente vai diferenciando esses patógenos à medida com que a gente foi estudando cada um deles. Lembrando que, geralmente, os patógenos primários eles têm a característica do dimorfismo, justamente porque eles vão modificar sua forma para uma forma mais infectante, geralmente uma levedura, beleza? Então, vamos falar primeiramente da paracoccidiose, também conhecida como blastomicose sul-americana, blastocitose sul-americana. Então, ele vai ocasionar justamente aí em países como, por exemplo, o Brasil, a Venezuela e a Colômbia. No Brasil, ele está bem distribuído aí, principalmente para as regiões de solo úmido. Isso é muito importante, né? Então a gente vai falar do norte, vai falar do sul, vai falar do centro-oeste, vai falar do sudeste, beleza? O nordeste não é a região que está com solo úmido, então está pouco presente, beleza? Os que têm solo úmido geralmente podem estar relacionados. Então, diferença entre paracoccidiose e de coccidiose, que a gente vai falar isso 1 milhão de vezes. A paracoccidiose é por mexer na terra, mas mexer em solo úmido. Para mexer em solo seco, eu preciso estar na caatinga, tem um coccidiomicose, então é o contrário, a lógica é essa. Qual o nosso agente? A gente vai sempre fazer isso, região agente. Nosso agente é a paracoccidiose brasiliensis ou paracoccidiose lutzi, beleza? Ele está relacionado justamente com a diminuição dos linfócitos T, como a gente falou, e é um patógeno primário, geralmente caracterizado por possuir o quê? Um dimorfismo. Qual é o estereótipo que a gente tem? Então, o estereótipo que a gente tem, olha aqui para mim, é aquele homem de 30 a 40 anos que vai estar na plantação de café, tabaco ou cana, beleza? E tem contato justamente com o solo dos úmidos. Se você fizer o teste cutâneo dele, vai dar geralmente positivo para paracoccidiose. Lembrando que muitas vezes não, a paracoccidiose ela tem duas características. Ela pode ser só uma infecção e pode ser só uma doença. Muito parecido com o que acontece o quê? Na tuberculose, beleza? Então isso é importante. Por que o homem, não uma mulher? Porque o estradiol ele parece que está protegendo o paciente que tem isso aqui. Então, destacar esse ponto que é justamente que o estradiol ele defende a mulher contra a PB-micose, né? Outra forma de falar paracoccidiose é PB-micose, certo? Então, os testes cutâneos geralmente são positivos. Como é que se dá a contaminação? Então, tá lá o paracoccidiose brasileiro, paracoccidiose lúcido, presente na terra. O indivíduo está lá mexendo na cana, mexendo no café, mexendo no tabaco, e lá vai e justamente inala o conídeo, né? O artroconídeo. E aí ele chega no pulmão e tem uma via muito parecida, né? Eles ativam os macrófagos alveolares e aí pode acontecer duas coisas, certo? Lembrando que isso é infecção e não a doença em si, é a doença quando ela se manifesta. Então ele pode ser justamente contido, então a gente tem a contenção da doença pela ativação dos macrófagos alveolares, ou simplesmente eu tenho justamente o processo de proliferação. Essa proliferação ela vai provocar uma alveolite. E na biópsia a gente vai ter justamente uma característica que é granulomatose. Então a gente caracteriza a PB-micose como uma doença granulomatose sistêmica. Vamos lembrar aí de outras doenças granulomatosas, como por exemplo a tuberculose, como por exemplo a sarcoidose, como por exemplo a própria coccidiose, que vai gerar alguns granulomas também. Mas a PB-micose ela é uma doença granulocítica, granulomatose sistêmica. Então, primeiramente, ele ocasiona uma alveolite. Depois, ele vai ter capacidade justamente de se manifestar aí pelos linfonodos regionais e depois vai pegar a via aí linfohematopoética. E aí ele vai atingir umas regiões importantes, como por exemplo a pele, como por exemplo mucosas, como por exemplo as adrenais, como por exemplo aí os linfonodos, beleza? Como a gente já falou. Então, pele, mucosas, adrenais e linfonodos. Tanto é que a gente vai ter alguns exames só exclusivos para as adrenais. Quais são os sintomas que estão presentes basicamente em todas as PB-micoses? Sintomas constitucionais. Então, vamos lá. Febre pode estar presente, anorexia, adenomia, perda de peso. Febre está presente em algumas situações, principalmente na fase mais aguda da doença. Show de bola? Então, deu para entender. E aí aqui é onde ele faz a diferenciação, né? O dimorfismo. Então, na infecção, ele está na forma de artroconina. Quando ele chega na temperatura corporal, provocando aquela alveolite, como a gente tem destacado, a gente vai ter a forma de levedura, beleza? E aí está justamente essa diferença aqui, né? No solo ele vai estar na forma de micélio, na forma dos artroconídeos, certo? E aqui ele vai ter a forma justamente de uma levedura, esse anel com estruturazinhas ao redor, beleza? Isso aqui provavelmente é de um lavado bronco. Então as manifestações clínicas são justamente 4, né? Então a primeira é justamente uma infecção, certo? Simplesmente a infecção não tem a manifestação da doença, não tem uma manifestação clínica tão forte.
E a doença tem mais três, que é justamente a forma aguda, subaguda, o tipo juvenil, a forma adulta, que é geralmente a forma crônica, e a forma sequelar, beleza? Residual sequelar. No exame físico. O exame físico, basicamente, de todas as nossas queridíssimas micoses vão ser insignificantes. Então, basicamente, o paciente na ausculta ele vai ter sibilo, vai ter estertor, vai ter sibilo, estertor e roncos. Geralmente, depende da forma como que ele se apresenta. Então, a doença ela vai se manifestar como uma infecção de caráter crônico. Então, lembrar disso, né? Na pneumocose, a gente está parecendo muito com infecção crônica. Tosse prolongada, dispneia, presença de febre em alguns casos. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com tuberculose, neoplasias e outras micoses. Basicamente é isso. Ela pode ser unifocal ou multifocal. Unifocal quando atinge só o pulmão, multifocal quando ela se dissemina, atinge outros órgãos. Uma característica muito importante da pneumocose é que ela é uma doença que atinge peles e mucosas, como a gente já falou. Pode atingir linfonodos e pode atingir as adrenais também, beleza? Basicamente é o sistema hemolinfopoético que vai ser atingido, principalmente na fase aguda ou subaguda, beleza? E a fase residual ou sequelar, ela geralmente acontece com o quê? Ela geralmente acontece quando eu tenho justamente um problema na fase crônica. Então vamos lá, vamos tentar fazer isso sem olhar e depois a gente confere para ver se a gente acertou, certo? Então vamos falar primeiro da fase aguda ou subaguda. Então a fase aguda ou subaguda, ela vai acontecer em poucos casos, 3 a 5%. É a fase juvenil, ou seja, está atingido de crianças e adultos jovens até 30 anos. A lógica é essa. Então, pacientes aí, geralmente com o sistema imune top, beleza? No início top. Então ele vai gerar a fase aguda ou subaguda. Como ele tem justamente essa predileção para chegar nos linfonodos do sistema hematopoético, então ele vai atingir as regiões que estão relacionadas com o sistema hematopoético. Então a gente vai ter como manifestação adenomegalia, certo? Adenopatias generalizadas e um hepatoesplenomegalia muito presente, certo? A gente vai ter, em todos os casos, sintomas constitucionais. Nesse caso, a gente tem febre associada, mais anorexia, mais adenomia, mais perda de peso, beleza? E a gente vai ter afetado também outros órgãos. Então, outros órgãos podem estar afetados. Qual é o menos afetado deles? O pulmão. Então, na pneuma não é tão relevante. Mas a gente vai apresentar adenomegalia, esplenomegalia e vai apresentar também aí afecções de pele, afecções de articulações, né? Artroósseos, osteocondrais. E também aí a afecção no TGI, no sistema digestório, beleza? Sistema digestório. Então, tudo isso pode ser afetado. O pulmão ele é pouco afetado, então esse é o ponto principal aqui desse bexiguento. Ela é pouco afetado, geralmente é afetado o sistema hematopoético, adenomegalia e hepatosplenomegalia. O que é importante destacar? Justamente que a gente pode ter algumas complicações. Essa parte não é tão importante, não vai cair nessa prova, mas eu vou dizer mesmo assim, porque eu organizei. Então, a adenopatia ela pode ter 3 complicações. A primeira, eu posso ter uma complicação relacionada justamente à supuração. Então, ele pode fistulizar e gerar aí liberação de pus. Então, é a adenopatia supurativa. Eu posso atingir a região do hilo hepático e prejudicar justamente o fluxo da bilirrubina, gerando encterícia obstrutiva. E, por fim, eu posso prejudicar aí a drenagem linfática mesentérica, justamente por conta da ingurgitação dos linfonodos mesentéricos. Isso vai gerar, portanto, aí 2 coisas. Eu vou gerar um processo de diminuição da absorção das proteínas, certo? Gerando a nasarca, gerando a hipovolemia, ou seja, o que é que eu tenho? Eu tenho uma doença hipoproteica, certo? Gerada. E também pode gerar aí uma acitoquilose, né? Uma acitoquilose, acúmulo de um líquido, de um conteúdo cheio de triglicerídeos aí a nível do peritônio, beleza? Então essas são as complicações possíveis. Eu posso atingir ainda as adrenais, como a gente destacou muito bem, né? Então as adrenais é afetado justamente nessa fase. Geralmente 5% do caso é afetado justamente nessa fase aguda ou subaguda, gerando insuficiência adrenal. Isso vai cursar com hipotensão, hipoglicemia, anorexia, sintomas do TGI e também aí distúrbios hidroeletrolíticos. Então essa é a fase aguda. Na fase crônica, que pode ser unifocal ou multifocal, né? Qual é a principal característica? Justamente é a afecção pulmonar. Então vai acontecer mais ou menos nos adultos, né, acima de 30 anos. Vai preferir o homem do que as mulheres. Na subaguda ou aguda a gente tinha uma divisão muito parecida, porque era geralmente criança, então não tinha muita diferença. Agora prejudica muito mais homem do que mulher.
Então o homem está muito presente, o estradiol não está agora mais defendendo, e aí eu tenho uma fase crônica, uma fase mais justamente complicada, né? A fase crônica da PB-micose, ela vai se caracterizar por uma afecção pulmonar muito mais presente. Qual é a característica? Tosse e dispneia. Então, sintomas pulmonares vão estar presentes, que é o mais importante, 95% dos casos, 90% dos casos. E aí a gente vai ter tosse, né? Essa tosse produtiva e uma expectoração o quê? Uma expectoração de caráter... não, expectoração e também uma dispneia progressiva. Então, um processo lento que vem se arrastando por vários meses. Essa é a forma crônica, beleza? Ela vai atingir outras regiões? Sim. Vai atingir pele, vai atingir mucosa e pode atingir o sistema nervoso central mais raramente. Então, a pele ela vai gerar justamente lesões que vão se caracterizar pela formação de pápulas, pela formação de placas, pela formação de úlceras, pela formação de ectimas, né, que é aquela bolha purulenta no folículo piloso, e também aí formação de estruturas vegetantes. Então, a pele ela pode se manifestar de várias formas. As mucosas elas vão se manifestar pelo prejuízo aerodigestivo muito grande. Então, boca, lábio, orofaringe, faringe, hipofaringe, cordas vocais, pode cursar com formação de odinofagia, formação de rouquidão e também odinofagia, rouquidão e faltou alguma coisa. Enfim, esses são os prejuízos que pode ter. E o SNC ele pode cursar aí com a PB-micose do sistema nervoso central, vai gerar cefaleia, déficit motor, vai gerar um característica muito parecido com doenças neurodegenerativas. Déficit motor e convulsões também pode acontecer, beleza? Muito importante aí tratar essa forma. E aí, nessa fase aí onde a gente tem os principais achados radiológicos que a gente vai encontrar na pneu. Então, principal característica de achado radiológico nesse ambiente. Adenomegalia bilateral não. Infiltrado intersticial, retículo nodular, bilateral, perihilar, né? Parecido com a asa de morcego. Isso é uma característica extremamente importante. E além disso, perihilar, parecido com a asa de morcego. E aí, além disso, ele vai se caracterizar por outras formas. Então pode ser micronodular, geralmente com nódulos de diferentes tamanhos, pode ser simplesmente reticular, pode ser retículo nodular, pode ter um padrão alveolar bilateral, beleza? Geralmente polpa o quê? Os ápices e as bases. Então ápice e base geralmente está polpado, coisa que não acontece na tuberculose, né? Tuberculose a gente tem muito cavidade em ápice, muito micronódulo e base, né? Ela pode cavitar? Pode. Em alguns raros casos pode cavitar, principalmente na forma crônica. Então a forma crônica ela pode cavitar às vezes, né? Principalmente quando está relacionado à tuberculose, presença de tuberculose, né? E aí outra forma também que pode estar presente é a presença de fibrose, né? Então a fibrose e a cavitação é muito característica da forma sequelar, né? Ou residual. A forma sequelar é aquela no paciente aí que tem relação com tabagismo ou TB, né? Característica muito importante dela. Ela pode cursar com insuficiência respiratória em casos mais graves e também pode estar relacionado aí com o aparecimento de fibrose, né? Então essa é uma característica importante dessa fase residual ou sequelar. Então acho que eu disse tudo, né? Vamos ver se eu lembrei de tudo. Faltou as semanas. Então, a forma aguda geralmente de 4 a 14 semanas, crianças adultos jovens, sistema retículo nodular, adenomegalia generalizada, a gente falou, né? Geralmente axilar, cervical e inguinal. Hepatosplenomegalia, os sintomas gerais, outros sintomas. Intestino, osteocondral, pele e mucosa. Pega o pulmão apenas... sim, importante, né? Ela só vai pegar o pulmão nessa fase aguda, gerando adenomegalia bilateral. Então, as adenopatias podem fistular, adenite suporativa, icterícia substitutiva, enteropatia perdedora e ascite quilosa, beleza? Insuficiência adrenal, 5% dos casos, hipotensão, hiperglicemia, anorexia, blá blá, falamos tudo isso. Show de bola. A forma crônica no adulto, 90% dos casos é uma prolongada, acima de 30 anos, mais homem do que mulher. Lesões pulmonares, com tosse de dispneia, muito tempo. Sintomas gerais, como a gente viu, não tem febre nesse caso, porque já deu tempo. A pele bem polimórfica, as mucosas geralmente dejetivas. Tosse seca, né? Foi a parada que eu esqueci, então pode ter tosse seca nesse caso, né? Já tinha tosse no outro caso. E o SNC bem prejudicado. Aí aqui tem algumas lesões, né? Lesões de pele. Então, bem lembrar que na paracoxidomicose a gente sempre tem a afecção de pele e de mucosa. Então, aqui, bem afetado aqui a granulomatosa, aqui uma ulcerada, aqui uma ectima, aqui lesões ulceradas de novo. Os achados radiológicos, como a gente falou, asa de morcego, né?
padrão artificial reticular lateral, perilar, interstiço médio, certo? As de um cego, polpa, ápice, base, como a gente falou aqui bem. Outros padrões, micronodular, alveolar, reticulonodular, fibrótico, cavitações. Sim, o fibrótico ele vai ter essas características, né? Umas estrias bem grosseiras indo do hilo até a periferia. Então, bem importante nisso aí, né? Então, na histoplasmose e na tuberculose miliar, em grande parte, a gente tem micronódulos muito parecidos, do mesmo tamanho. Aqui a gente pode notar tamanhos bem diferentes, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui. Então aqui, ó, os nódulos aqui, pau, de tamanhos diferentes. São características muito grandes de paracoccídeo e micose. E a gente tem cavitações, né? Quem vai cavitar? Histoplasmose cavita e paracoccidioide cavita. Paracoccidioide e coccidioide cavita. Histoplasmose não cavita, beleza? A gente vai destacar isso aí depois, tá? Eu não lembro se cavita ou não, vou lembrar mais tarde. Enfim, a forma secular, tabagismo de tuberculose, raio-x, fibrose pulmonar clínica e insuficiência respiratória. Beleza? A gente falou isso aí, bem destacado. Como é o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é baseado em 4 coisas. Eu vou ter um quadro clínico, né? Quadro clínico pulmonar, alteração de pele, uma característica de inflamação crônica. Eu vou ter aí, junto com ele, um raio-x e um ATC muito característico, gerando aquele asa de morcego, gerando característica miliar, podendo ter cavitações, geralmente em casos mais graves. Eu vou ter uma epidemiologia muito presente, paciente que mexe com terra, agricultor, homem, daquelas regiões do Brasil, beleza? Solo úmido. E a gente vai ter os exames laboratoriais. Então, na suspeita, certo? Fiz o tratamento para tuberculose, por exemplo, não deu certo, tem que suspeitar de micose. E aí eu vou lá e vou fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele é baseado justamente o quê? Na colheita de algumas amostras. Então, o escarro pode ser o lavado broncoalveolar, então fazer um lavado com fibroscopia e puxar esse lavado. E também a gente pode fazer com biópsia. Então, sempre vai ser isso aqui. Então, qual é o acervo para todas as micoses que a gente tem que aprender e saber o que é que vai usar em tudo. Então, venha comigo, né? Eu posso fazer o exame microscópico, certo? Ou micológico, depende de como fala. Ele vai incluir, o microscópico ele vai incluir 3 coisas. Cultura, certo? Cultura. O micológico vai incluir, exame direto, vai incluir... Então, o micológico vai incluir exame direto, certo? Que é pegar o exame, ou seja, pegar o escarro, pegar o lavado brônquico e olhar. Geralmente a pele diretamente não vai funcionar, mas o escarro funciona. Ou alguma expectoração traqueobrônquica também pode se vir, certo? Então, esse exame direto basicamente dá para usar em todos, certo? Dá para usar em todos. Eu posso fazer também aí a cultura, mas a cultura ela só vai servir em alguns casos, né? Demora muito, geralmente não é utilizado na prática. Tem pouca funcionalidade. Na paracoccídeo de micose ela tem pouco resultado. Na pneumocistose ela não vai funcionar, beleza? Não vai funcionar. Então na cultura ela demora muito, pouco resultado. Pesquisa direta a gente já falou, certo? Exame direto. E outra forma é a biópsia, né? A biópsia ela é um anatomopatológico, exame anatomopatológico, e ela vai se caracterizar por pegar uma lesão de pele dessa, ou então fazer uma broncoscopia, certo? Ou uma pleuroscopia, e aí pegar uma parte desse pulmão para ver se identifica a presença do micológico. Então, tanto cultura, quanto exame direto, quanto biópsia dá para fazer aqui, beleza? Nesse exame micológico, exame de amostras, certo? A cultura sendo menos recomendada no caso, e a mais invasiva no caso é anatopata, a gente tenta achar pelo escarro primeiro, e se não der certo a gente faz o anatomopatológico. Outra possibilidade é sempre sorológico. Quando eu falo de exame sorológico, eu sempre lembro. Eu estou tentando achar o quê? Os anticorpos antifúngicos, beleza? Estou tentando achar os anticorpos. E aí vai ser justamente o exame de sangue e tal, bem bonitinho. Eu vou utilizar 2 processos, né? Que é a fixação do complemento e a imunodifusão com agar, beleza? Nesse caso aqui da paracoccídeo micose, ela vai ter aí um poder diagnóstico muito fraco, ela vai servir em grande parte o quê? Para eu ver o acompanhamento. Então, quanto menos anticorpo, melhor o prognóstico, melhor está sendo a resposta de tratamento. Outra forma é exame imunológico. Quando eu falo de exame imunológico, eu estou procurando o quê? O antígeno, né? Paracoccídeo micose, para a PB micose. Isso aqui, ela vai ter... Está muito experimental ainda, está muito no início. Então não tem como fazer. Não tem como fazer uma ELISA, por exemplo. Na histoplasmose já tem como fazer uma ELISA, beleza? Porque eu tenho um antígeno bem conhecido.
certo? Então a lógica é essa. Outro exame que teria, seria o exame, então a gente falou de exame micológico, a gente falou de exame anatomopatológico, a gente falou de exame imunológico, que seria justamente o exame de pesquisa de antígeno, que seria parecido com a PCR, né? Aqui tem PCR também, então PCR é legal, né? Que é a reação de cadeia polimerase. No caso, está mais relacionado com o DNA do vírus. Então, tem alguns exames de PCR que eu posso utilizar para paracoccidiomicose. E aí, sorológico, imunológico, anatomopatológico e micológico, que é exame direto e cultura, beleza? Outro exame que tem, acho que só são esses, né? PCR, antígeno, pronto. Então, basicamente é isso, são esses exames que a gente está procurando. Na lista, pelo menos, a gente vai voltar. Então, o que é que eu vou usar para paracoccidiomicose? Eu vou usar exame direto, vou usar cultura, vou usar anatomopatológico. Cultura é o menos eficiente. Sorológico é só para dar segmento. Antígeno, tamanho experimental, e PCR é a detecção molecular que está presente também, beleza? O exame radiológico, em grande parte, para todos, vai incluir raio-x de tórax, TC de tórax, TC de abdômen e crânio, né? TC de abdômen e crânio quando já está disseminado. Então, todos aqueles que têm disseminação para o sistema nervoso central, como é o caso na subaguda e aguda dessa doença, como é o caso de outras doenças que a gente vai ver que vai ter prejuízo central, e a TC de abdômen vai ser em grande parte para ver a adrenal, beleza? Os exames para-adrenais específicos, a gente vai considerar aqui para todos os pacientes, né, de todas as micoses que têm prejuízo na adrenal. A gente vai fazer uma medição matinal do cortisol, desculpa, e a medição do cortisol pós uso do ACTH, beleza? Qual o tratamento? Então, basicamente, o que é que eu vou repetir toda vez? Itraconazol, anfotericina, voriconazol, voriconazol e a sulfametoxazol com trimetoprim. Beleza? Basicamente isso. Tem que decorar os nomes, certo? Então, tratamento de primeira linha para tratamento de PB micose, obviamente, itraconazol. Deixa eu ver se eu lembro a dosagem. 200 mg por dia após as refeições, durante 6 a 9 meses nos casos leves e durante 12 a 18 meses nos casos moderados, né? Muito relacionado com recidiva, então, não, na verdade tem menos recidiva, mas se eu tiver alguma alteração, como por exemplo, alteração das enzimas hepáticas, ou seja, lesão hepática, no caso do hidrocanazol, aí eu vou para a segunda linha, que é o sulfametoxazol, certo? 800 a 1200, com trimetoprim de 160, nada a ver, 160. E aí o tratamento vai ser mais prolongado, né? No caso leve vai ser 12 meses e nos casos moderados 1 ano e meio a 2 anos, beleza? Show de bola. Os cravos graves, caso grave e caso disseminado, eu vou sempre utilizar o que? Anfotericina B. Geralmente aí eu vou utilizar, como ela é forte, uma fase inicial, uma fase bem de ataque, de 10 a 14 dias, né? Geralmente é paratenderal. Uma possibilidade aí um paciente que está internado, certo? Imaginar que ele teve tuberculose junto, está internado. E aí eu tenho que fazer o uso do itraconazol. Não consigo, o paciente está vomitando, eu vou utilizar, por exemplo, o voriconazol, né? Voriconazol, que ele é feito por via parenteral, né? Lembrando que a sulfametoxazol com o trimetoprim, né? 800 a 1200 e 160, eles são de 12 horas, enquanto o outro é uma vez por dia após uma grande refeição, certo? Então, basicamente, primeira linha, itraconazol, segunda linha, sulfametoxazol com trimetoprim, em casos graves, anfotericina B, e em casos que não dá, voriconazol. Esse é a paracoccidiomicose. Conseguimos entender PB micose. Show de bola. Agora vamos estudar coccidiomicose comparando com PB micose para ver se a gente consegue lembrar. Então, região, né? Enquanto a PB micose, a região, era no Brasil, no países da América Latina, aqui a gente está falando de Brasil e EUA. Não precisa lembrar muito disso, mas a gente consegue, né? No Brasil, lá a gente fazia norte, sul, sudeste e centro-oeste. Aqui a gente vai tudo para o nordeste, Cepiba, Ceará, Piauí e Bahia, principalmente são os mais, né? No EUA, Califórnia. Lá
os Estados Unidos gostam de imitar a gente. Então, Coccidium mises, aqui a gente gosta de pousar. Então, é o pousadase, né? Pousadase. Então, o Brasil pousa, os Estados Unidos imita, beleza? Então, ele é dimorfo, ele é primário, ele é uma doença sistêmica. Então, a gente sabe muito bem que é isso, né? Então, a coccidiose, ela é uma doença de caráter sistêmico, né? Paracoccidiose também ela é sistêmica. Então, tem uma afecção de mais de uma região. Então, o estereótipo é muito legal, né? Então, o estereótipo lá é o quê? É o cara que é o homem que está no café, que está no tabaco, que está na cana, que tem de 30 a 40 anos, com teste imunológico positivo. Aqui é em solo úmido. Aqui é solo seco. É o paciente que está na casa antiga, que trabalhador agrícola também, mexe com terra. Ele gosta de caçar tatu, né? Tem alguns pacientes que gostam de caçar tatu, por incrível que pareça. Então, ele vai lá, mexe na terra e inala o conídeo lá da coccidiose. Coccidiose mitis ou coccidiose pousadase, né? E aí, o nosso queridíssimo paciente, ele vai estar lá, lindíssimo, caçando tatu, plantando mandioca, fazendo poço, revirando terra, mexendo em terra, em solos secos, né? Geralmente subdiagnosticada, porque muitas vezes ela tem uma evolução bastante o quê? Em 60% dos casos ela tem uma evolução espontânea, autolimitada, beleza? Inalação dos conídeos e aí que gera isso aí, né? Então a lógica é essa. Então a gente entendeu a grande diferença. O nosso paciente agora ele não está mais em solo úmido, ele está em solo seco. Não tem uma idade muito específica, mas é isso. Então a maioria dos casos são pacientes aí benignos e autolimitados. No outro caso a gente vai ter justamente um processo progressivo, né? E aí a gente vai ter afecção do pulmão e outros, né? Então, aí, essa é a característica. Enquanto na paracoccidiomicose a gente não destacou nenhuma maioria, ou seja, não disse se nenhuma é benigna, ou seja, pegou, vai ter o processo infeccioso, né? Ou pode desenvolver a doença. Aqui a maioria ele tem a doença, mas é benigno e autolimitada, beleza? Lá a gente falou de achados radiológicos bem específicos. Asa de morcego poupando ápice e base, né? Micronodular geralmente, retículo nodular bilateral perilar. Aqui a gente não tem esse processo, né? Aqui a gente tem, por exemplo, aqui só um padrão nodular intersticial, né? Intersticial unilateral. Geralmente unilateral não é tão comum, geralmente ela é bilateral. Mas ele pode ter cavitações, então aqui cavita também. Então paracoccidiose e coccidiose cavitam. Importante isso, né? Os dois cavitam. PB micose e coccidiose cavitam. Show de bola. Eles podem apresentar aí um padrão nodular, micronodular, acinar, beleza? Com broncograma aéreo. Aqui, por exemplo, aqui, vamos lá. Então, esse primeiro aqui, padrão nodular unilateral, certo? Padrão micronodular, nodular de tamanhos variáveis, com cavitações, né? Nódulos cavitários. Aqui um micronodular, nodular difuso bilateral. Aqui um processo de consolidação de caráter acinar com broncograma aéreo e nódulos cavitários. Então, note como pode ter de tudo, né? Pode ter tudo, pode ter acinar e reticular, geralmente nodular, bilateral, ou seja, tem muita variação, não é tão específico. E importante, não poupa bases e ápices, não poupa. Então, deixar aqui, vou até escrever, não poupa, certo? Não poupa. Então, lá na paracoccidiomicose a gente vai ver cavitações quando, né? Como a gente falou, quando está associada à tuberculose. Então, a fase crônica associada com TB, muito importante, ou com tabagismo, certo? Então, quais são as formas que a gente tem que destacar aqui? Então, a gente vai ter, na verdade, se eu não me engano aqui, a gente vai ter 3 formas, né? Que é a forma pulmonar primária, né? A pulmonar progressiva e a forma disseminada, né? Pulmonar primária, pulmonar progressiva e pulmonar disseminada. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pulmonar progressiva e pulmonar disseminada, exatamente. Show de bola. Achamos aí os termos, certo? Deixa eu dar uma olhadinha só para lembrar. Beleza, beleza. Certo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue lembrar. Então, sem ver antes, né? Depois a gente vai. Então, a forma pulmonar primária ela é mais presente, certo? Ela vai ter uma característica de uma doença aguda, beleza? Então, é como se fosse uma pneumonia aguda. E ela vai ter uma evolução, apesar de ser aguda, ela vai ter uma evolução de 1 a 3 meses. Tá? Quais são as características da forma
pulmonar primária. Então, ela vai ter uma característica de uma pneumonia. Então, dor pleurítica vai estar presente, tosse, expectoração, dispneia, beleza? Então, característica aí de uma pneumonia. Eu vou ter que dar uma afilada, não estou conseguindo lembrar bem. Então, tá, dei uma revisada para ver se eu conseguia lembrar, não estava tão formado na minha cabeça, certo? Mas vamos lá e vamos tentar traçar paralelos, né? Para ver se a gente consegue se localizar no meio dessa bagunça, porque depois vai ter muitas formas, a gente tem que entender. Vamos lá. Então, quando a gente estava lá na PB-micose, a gente tinha primeiro tipo de forma, né? A primeira forma, ela era o quê? Ela era uma doença que era caracterizada por ser aguda ou subaguda, certo? Ela tinha uma manifestação que não envolvia o pulmão. Aqui a manifestação aguda, ela vai envolver o pulmão sim, beleza? Ela vai parecer uma pneumonia, só que sem a dispneia, certo? Então a característica dela, da forma pulmonar primária, é que ela é uma forma aguda, é a mais prevalente, vai durar de 1 a 3 semanas, beleza? Lá era de 4 a 12 semanas, aqui é de 1 a 3 semanas, ou seja, um pouco mais rápido, certo? De 1 a 3 semanas. E a principal característica dela é justamente o aparecimento de sintomas pulmonares importantes. Quais são esses sintomas? Tosse, beleza? Presença de uma tosse produtiva, presença de febre e sudorese noturna, sintomas alérgicos importantes, então vai ter afecção de pele, vai ter eritema nodoso, certo? Então a gente lembra lá que pode ter eritema nodoso lá eritema nodoso, pode ter várias lesões de pele, diversas lesões de pele na nossa queridíssima PB-micose. Aqui a gente vai ter lesão de pele também, basicamente uma reação alérgica, conhecido como eritema nodoso, que a gente conhece bem, certo? E essa forma pulmonar primária. Outra coisa importante em relação a essa forma pulmonar primária, que é justamente sua evolução. Como é que ela evolui? Geralmente, a maioria... Calma, desculpa. Isso é 40%. 40% ela vai ter uma manifestação pulmonar. 60% vai ter uma manifestação de caráter assintomático ou oligossintomático, com resolução espontânea. A outra, que vai precisar de tratamento, é a que tem justamente 40% representada. Ela vai se caracterizar justamente por processos do quê? De processos de manifestação pulmonar, que foi o que eu falei. Tosse, febre, sudorese, dor pleurítica e o eritema nodoso, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso, eritema nodoso, sintomas alérgicos. Tá? E as manifestações vão ser uma resolução espontânea, desse caso, cura espontânea, né? Uma resolução espontânea desse caso, né? Resolução espontânea, que é a grande maioria, né? Resolução espontânea não, redução com tratamento. Outras vão deixar nódulos solitários isolados, outras vão gerar cavitações isoladas, solitárias, certo? Cavitações de resultado, e outras vão progredir de forma fulminante e aguda e provocar a morte em grande parte, principalmente nos pacientes imunodeprimidos. Então, esses são os resultados da forma pulmonar primária, né? A pulmonar progressiva, ela não tem a duração de 1 a 3 semanas. Ela vai ter uma duração aí maior de 2 meses. Então, 2 meses sem regressão dos sintomas, mesmo com tratamento. Ou sem regressão dos sintomas geral, beleza? Essa forma crônica, ela deve ser tratada aí de forma mais atenta, certo? E ela é menos frequente, dura mais tempo. Geralmente ela é crônica, é chamada forma pulmonar progressiva. Então, pulmonar primária e pulmonar progressiva, beleza? Por que ela é progressiva? Porque ela vai se caracterizar justamente pelo prejuízo mais estrutural. Então, a primeira característica, tem a inalação, tem a infecção. Aí ela vai progredir com invasão linfonodal. E depois de invasão linfonodal, a gente vai ter um processo de formação de uma adenopatia, de uma adenopatia, de uma linfadenopatia, e depois dessa invasão linfonodal a gente vai ter um processo de quê? Um processo de disseminação miliar. E aí onde eu faço o diagnóstico diferencial com a nossa queridíssima tuberculose, né? Lembrando que ela cavita nessa hora também. Então, característica dela é que pode cavitar também. Então, vamos lá. Lesão nodular cavitária, lesão fibrocavitária, perdão. Então, nada de invasão linfonodal, peço perdão. Então, aqui o que é que a gente vai ter? Lesão nodular cavitária, fibrocavitária. Então, sai de nodular para cavitária ou de cavitária para fibrocavitária.
e aí no final ela tem disseminação miliar. Então é essa característica crônica. Então, característica da pulmonar progressiva é começar a se manifestar radiologicamente com cavidades, fibrocavidades e também aí com disseminação miliar. Traçando um paralelo com a nossa queridíssima crônica lá da PB-micose, né? PB-micose que é a mesma coisa que paracoccidiomicose. A gente tem a fase aguda e a fase forma subaguda, aguda e a forma crônica, que é a característica por ser adulto. Ela vai se caracterizar pelo acometimento pulmonar. Ela pode cavitar da mesma forma, ela pode gerar fibrose, pode gerar fibrose também, mas está mais relacionado com a fase sequelar. A fibrose está mais relacionada com a fase sequelar, que é uma crônica que deixa sequelas. E ela pode gerar disseminação miliar? Não disseminação miliar, porque ela vai se caracterizar por por estar mais presente aí na região perilar. Então não tem aquela disseminação miliar muito característica, beleza? Ela vai se parecer mais com a histoplasmose. Então tratar esse paralelo é importante, mas tem a fase crônica também. E depois a fase disseminada, né? A fase disseminada, essa disseminação, ela já acontece desde o primeiro instante lá na paracoccidiomicose, né? Ela é muito parecida, pele e mucosa sempre atingida. Aqui essa fase disseminada, né? Ela vai se caracterizar por atingir outros órgãos, como por exemplo a pele, o SNC, os linfonodos e as adrenais, né? As osteoarticulares, né? Então é importante tratar rapidamente porque ela tem uma característica fulminante. Ela pode cronificar a forma disseminada, caracterizando por períodos de melhora e piora, recrudescência e remissão. E a principal característica é justamente a afecção da pele. Então, pele é o mais atingido, linfonodos, SNC e osteoarticular. Então, ela vai ter uma manifestação muito diferente. A gente vai ter os eritemas, a gente vai ter os exantemas multiformes, o eritema nodoso, o eritema multiforme, eritema nodoso, exantema maculopapular e as vesículas e pápulas, beleza? E pústulas, desculpa. Não era pápulas, era pústulas. Pústulas, né? Então a pele é mais atingida na forma disseminada. Como é que a gente vai dar o diagnóstico, né? Então, novamente, aqueles 4 pilares, né, se repetem toda vez. Então, eu vou pegar o quadro clínico, vou pegar a afecção da pele, no caso eu não tenho tanta afecção de mucosa como eu tenho na PB-micose, isso é uma diferença importante. Uma epidemiologia dos solos secos, um raio-x que vai ter uma manifestação bem diferente, bem variada, né? E um exame laboratorial que eu vou fazer cultura, posso fazer exame direto, posso fazer anatomopatológico e posso fazer sorológico. Basicamente é isso, beleza? Desculpa. A cultura ela não é eficiente, então ela é pouco eficiente na PB-micose, pouco eficiente na coccidiomicose, pouca eficiência na pneumocistose, não dá para fazer cultura nesses casos, e aí eu vou fazer exame direto e vou fazer tanto do lavado quanto do escarro, exudatos, posso ser exudado da própria lesão também, e vou fazer, esse aqui é porque tem um espelho aqui, eu estou olhando para aqui. Eu tenho um anatopatológico que pode ser aí tanto por uma broncoscopia quanto da própria pele, beleza? O sorológico, imunodifusão, fixação do complemento. E aí também tem a possibilidade de fazer um teste cutâneo. O teste cutâneo geralmente ele é positivo. Ele se caracteriza pela justamente identificação da prevalência dessa doença. Certo? Tratamento. Então, tratamento, a diferença vai ser considerável em relação ao tempo de tratamento. Então, lá eu ia usar itraconazol 400mg por 9 a 6 meses nos leves e nos moderados de 12 a 18. Se eu utilizasse a SUF como segunda linha, aí eu ia fazer 12 nos leves ou então 18 a 24 nos moderados. Aqui eu vou fazer de 3 a 6 meses o itraconazol. Esse itraconazol ele vai ser de 400mg, certo? Por dia. E a segunda escolha que é o fluconazol. Então, a primeira vez que aparece o fluconazol vai ser de 400 ou 600mg por dia, né? Segunda escolha. No caso mais grave, o que, é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar anfotericina B, beleza? Anfotericina B. E também nos casos crônicos. Então, no progressivo, se eu já achei cavitação, já achei fibrose, aí eu já vou tratar com anfotericina B, beleza?
Se for arrastado por mais de 2 meses, essa característica. Se for lá aquele de 1 a 3 semanas, com sintomas parecidos com a pneumonia, com tosse, com febre, com calafrios, eritema nodoso, dor pleurítica, aí eu estou pensando mais na forma pulmonar primária, né? Forma disseminada também vai ser tratada com anfotericina B, que vai se caracterizar por ser anfotericina B, né? Forma disseminada com anfotericina B, que vai ser, deixa eu ver, vai ser o prejuízo nas articulações, na pele, nos linfonodos e no sistema nervoso central. Boa. E agora vamos para a histoplasmose. Então vamos comparar a histoplasmose com os demais também para a gente ficar localizado. Então histoplasmose, qual é a região, né? Então a gente já viu Brasil, é o A, Bahia, Sergipe, Piauí, Bahia, Ceará, Piauí, e no outro a gente vê Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Venezuela e Colômbia. Aqui a gente vai ver Brasil principalmente e outros países de maneira mais ubíqua, aqui principalmente no Rio de Janeiro. O agente vai ser o histoplasma capsulato, né, de mofo primário, como a gente conhece. O estereótipo vai ser aquele bicho que gosta de viajar, né? Vai para caverna, tem pombo, tem galinheiro, lugares que tem morcego, contato com morcego ou pombo, beleza? Morcego e pássaros, principalmente. Pombo é de outro. Morcego, pássaro. Cavernas, edifício abandonado, galinheiro, viveiro de pombo. Tudo isso é importante, beleza? E também o uso de imunobiológico. Esse é o estereótipo. Essa é a epidemiologia que eu estou buscando, certo? Conceito de combinação. Então a gente obviamente tem outra doença sistêmica, então uma doença que tem capacidade de se disseminar, certo? Também é uma doença granulomatosa, muito parecida com o TB, e também tem atinge pulmão e sistema imune, muito parecido com o TB. Então histoplasmose é a doença que mais parece com tuberculose, certo? Então, conseguimos falar disso aí. Então, a doença sistêmica, a doença granulomatosa, é uma doença que atinge o sistema imune. Então, como é que ela vai atingir o sistema imune? Ela chega lá na via inalatória, entra no pulmão, acha o alvéolo, certo? Chegou no alvéolo, pode ter o controle da doença. Se não, ele vai ter o quê? Vai chegar nos glândulos linfáticos e aí vai formar os complexos pulmonares. Muito parecido com a tuberculose. Como assim é parecido com a tuberculose? Vamos ver aqui, ó. Então, a histoplasmose é muito parecida com a tuberculose, certo? Então, o que vai acontecer? Chegou, entrou no alvéolo, ativou os macrófagos. Ativou os macrófagos, ela vai justamente aí envolver a região. Pode ter o controle da doença formando uma estrutura caseosa, né? Um núcleo caseoso, beleza? Eu tenho a reação. Ou então ela vai se disseminar, aí vai continuar, né? Ela vai se disseminar por vários órgãos, até mesmo antes do sistema imune chegar. Sistema reticular endotelial, pelas adrenais, pelas regiões aí, como por exemplo a pele, beleza? A pele também vai ser comprometida. E aí, o que é que a gente vai ter? Vai ter o comprometimento aí desses órgãos, né? Pode ter comprometimento desses órgãos, sistema imune, show de bola. Depois aí ela pode ficar na forma latente, esperando ter uma queda da diminuição para poder justamente voltar a infecção e se disseminar por todo o pulmão. Muito parecido com a tuberculose também. O HIV tem a forma importante. E aí a gente tem o desenvolvimento da forma aguda pulmonar e também das formas disseminadas, dependendo aí da manifestação da doença, depois que ela atinge um período de imunodepressão, beleza? Forma muito parecida com a tuberculose age, né? A forma crônica, ela só vai acontecer a partir do momento que eu tenho algum comprometimento prévio, como por exemplo o enfisema pulmonar, que a gente vai destacar aqui, beleza? Geralmente o paciente imunocompetente, ele vai justamente controlar e regredir espontaneamente a doença. O paciente que é imunodeprimido, ele vai ter justamente um processo progressivo pulmonar, beleza? Uma infecção progressiva. Importante destacar os imunobiológicos, como os inibidores do TNF-alfa. Então, basicamente, o interferon gama e TNF-alfa, ele tem uma importância muito grande no controle da histoplasmose por algum motivo. Aqueles pacientes que fazem uso de inibidores do TNF-alfa, como por exemplo o roflumilast, um negócio assim, esqueci. Ele vai se caracterizar, ou isso é da fosfodiesterase, esqueci. Acho que é omalizumab não. Esqueci o nome. Enfim, existe o omalizumab. Deixa eu ver aqui. Omalizumab. Não, ele é anti-GE, perdão. Anti-TNF-alfa. Imunobiológico. Pesquisa ao vivo. Deixa eu ver. Infliximab, exatamente. O infliximab, por exemplo, é um anti-TNF. Quem faz uso de infliximab pode se prejudicar bastante, né? E pode ter aí histoplasmose, porque tem essa relação. Então,
principal macose nesse paciente é justamente a histoplasmose, beleza? Só ter contato com o morceguito. Então deu para entender a lógica disso aí, né? Então a gente tem a sequência tal, inalado, pulmão, dissemina vários órgãos, o neutralizado forma granuloma. Cai a imunidade, forma aguda, forma disseminada, beleza? E aí vamos para manifestações clínicas. Vai depender do grau de exposição e da imunidade do paciente, a gente já viu isso, né? Se a imunidade está alta, teve muito escondido, tá de boa, consegue controlar. Se a imunidade está baixa, teve muito, aí a gente vai ter uma forma mais grave. Então, pode ter a forma sintomática ou a ligossintomática, que é a mais comum. Então, nesse caso, a gente pode ter uma resolução espontânea que, inclusive, aí merece um tempinho. Quando é que a gente vai começar a fazer tratamento? Quando eu tenho uma febre por mais de 3 semanas ou sintomas por mais de 30 dias. A lógica é essa. Então, vamos para formas agudas. Então, as formas agudas, elas vão se caracterizar aí pela regressão espontânea em grande parte, mas é importante destacar um período de incubação, que vai de 3 a 14 dias, certo? A primeira forma que a gente tem que destacar é a forma pulmonar a forma difusa pulmonar aguda, né? Difusa pulmonar aguda. Então, pulmonar difusa, ou seja, afetou o pulmão todinho. Como é que essa doença ela vai se caracterizar? Então, essa doença ela vai se caracterizar inicialmente pela manifestação de uma síndrome gripal. Essa síndrome gripal ela é justamente caracterizada, vem aqui comigo, FCCMM, febre, cefaleia, calafrios, mialgia e mal-estar. Beleza? Essa síndrome gripal ela acomete inicialmente dessa forma. Ela vai atingir principalmente o sistema hematopoético, então a gente vai destacar por esplenomegalia e adenomegalia superficial, beleza? Então essa é a característica. No pulmão a gente vai ter doenças, manifestações como tosse, dispneia, tosse seca, dispneia e dor torácica. Importante destacar isso aí, né? Em alguns casos mais graves a gente pode ter uma insuficiência respiratória. Importante destacar que a pele também vai ser afetada nessa forma. E essa pele, apesar de não estar na forma disseminada, mas ela vai ser afetada formando-se assim, eritema nodoso, eritemas multiformes e também aí o exantema, beleza? Então deu para entender aí a brincadeira? A lógica é essa. Não sei se é maculopapular. Então deu para entender a forma difusa pulmonar aguda, né? Então, prejudiquei o pulmão, gerei sintomas do pulmão, tosse, dispneia, dor torácica. Gerei uma infecção, síndrome gripal inicial, febre, calafrio, cefaleia, mialgia, mal-estar. Prejudiquei e disseminei pelo sistema hematopoético, justamente porque formei o complexo, invadiu os linfonodos. Então, adenomegalia superficial, hepatosplenomegalia, sistema hematopoético prejudicado. Por fim, lesões de pele, exantema, eritema nodoso, eritema multiforme, beleza? E aí a gente vai ter outras formas, como por exemplo, a forma reumatológica e pericárdica, e pericardite. Então, ela pode gerar pericardite, atingindo o pericárdio, pode gerar uma artrite, de forma reumatológica. Mediastino pode comprimir vaso e esôfago, justamente por conta da adenomegalia na região mediastinal. Outra forma que pode acontecer é a forma crônica. A forma crônica está relacionada diretamente a processos do quê? A processos de comprometimento pulmonar. Então, enfisema pulmonar. Eu tenho que ter uma alteração pulmonar prévia para a histoplasmose gerar uma forma crônica, beleza? Ela vai ser acompanhada de sintomas constitutivos, como febre, calafrios, beleza? Febre sudorese, certo? Febre e fadiga. Ela vai estar acompanhada aí de dor torácica, então é importante destacar a presença de dor torácica, certo? E dor torácica, febre, calafrios, e geralmente ela é uma forma aí em pacientes o quê? Que estão imunocomprometidos, certo? É uma característica mais oportunista. E ela vai se caracterizar justamente com o aparecimento de processos como, por exemplo, aí, característica muito parecida com a tuberculose. Então é a que mais imita a tuberculose de todas, beleza? Porque ela vai começar o quê? A gerar cavitações, regiões de fibrose, vai começar a dominar os lobos superiores. Está relacionado com pacientes que já têm pneumopatias prévias, como por exemplo DPOC, como por exemplo asma, beleza? Deu para entender? Então, forma crônica, lesão prévia, gera dor torácica, gera sintomas constitutivos de síndrome febril, fadiga, febre, e vai gerar, portanto, cavitações, fibroses e aí assumindo lóbulos superiores. Então essa é a forma crônica, oportunista dura mais tempo. Então a gente estudou a forma difusa pulmonar aguda, agora a forma disseminada, que pode ser aguda também, né? Então a forma disseminada, qual é a característica dela? Né? A gente vai ter sintomas gerais, né? Síndrome febril, então febre e astenia, febre e fadiga vai estar presente. A gente vai ter sintomas respiratórios também, como tosse, como tosse de dispneia.
E aí vai estar justamente, principalmente, um paciente imunocomprometido. Então, ela é definidora de AIDS. Então, define muito bem AIDS quando está presente de forma disseminada. E a principal região atingida, adivinha, será justamente a região do sistema nervoso central. Ela pode cometer o sistema nervoso central. Como é que ela vai se caracterizar? De forma aguda, ela vai apresentar citopenias e pancitopenias. De forma subaguda, né? Quando ela vai se tornando mais demorada, ela vai começar a atingir intestino, vaso, linfonodos, o intestino, vaso, o pulmão e as adrenais. Isso pode provocar perfurações e destruição dos tecidos, como por exemplo perfuração intestinal, como por exemplo aí úlceras, beleza? Úlceras intestinais, perfurações intestinais. Na forma crônica a gente vai ter justamente o comprometimento com adenomegalia, vai ser nos pacientes imunocomprometidos e vai ter justamente lesões de peles e mucosas. Então, na forma mais crônica que tem pele e mucosa. E aí a gente vai ter aí lesões na boca, lesão na via aérea superior, lesão na glândula, lesão nos grandes lábios, certo? Essas são as características. Os quadros avançados eles vão se caracterizar pela pancitopenia, pela hepatosplenomegalia e pela afecção de múltiplos órgãos. Então, basicamente é isso. Então, só revisando a forma disseminada. A forma disseminada ela vai ter comprometimento respiratório, né? Tosse de dispneia. Vai ter comprometimento geral, então febre, fadiga, astenia. E aí a principal característica dele é que ele vai ser definidor de AIDS. Então, se eu encontro uma forma disseminada num paciente que tem, e eu identifico histoplasmose, eu posso dizer que ele tem sim AIDS, né? E aí ele pode comprometer o SNC. Como é que eu sei disso? Que ele vai ter como é que eu tenho que como é que eu digo que ele tem disseminada? Ele vai ter uma pancitopenia, ele vai ter uma tosse, uma dispneia, ele vai estar, ele vai ter na forma subaguda prejuízo aí a nível respiratório, não, a nível de intestino, a nível de pulmão, a nível de adrenal, a nível de vasos, gerando perfurações e úlceras. E também a gente vai ter na forma aguda a presença de lesões de pele, né? Também em pacientes imunocomprometidos. Na forma mais graves, hepatosplenomegalia, pele e mucosa. Hepatosplenomegalia e o que? Vamos lá. E pancitopenia, né? Que é muito parecido com a forma aí aguda da disseminada. O diagnóstico laboratorial da histoplasmose ele é um dos mais completos, né? Ele tem de tudo. Tem exame micológico, então posso fazer exame direto, posso fazer cultura. Eu posso fazer anatomopatológico, fazendo uma biópsia, uma broncoscopia. O lavado eu posso fazer também do micológico, né? Eu posso fazer exame sorológico, beleza? Posso buscar aí o antígeno, o anticorpo, desculpa, anti-histoplasmínico, beleza? Posso buscar o anticorpo, fazer pela imunodifusão, posso fazer pela fixação do complemento. Posso fazer exames imunológicos, pesquisa de antígeno, né? Um antígeno do histoplasma, com, por exemplo, os da ELISA. E posso fazer teste cutâneo, né? Sempre prévio ao sorológico, importante, sempre pós-sorológico, desculpa. E esse teste ele vai ser importante porque ele vai utilizar aí o antígeno histoplasmínico, né? Teste cutâneo com histoplasmina, no caso. O antígeno histoplasmínico que a gente vai estar buscando quando a gente estiver fazendo a ELISA, né, que é o exame imunológico, pesquisa de antígeno. Então, basicamente, eu posso pedir tudo, né? Então, é muito importante ter isso. Enquanto lá na coccidiomicosa eu só pediria o sorológico e pediria aí, sem cultura, pediria o exame direto, descarro, de lavado bronco, ou pediria aí a biópsia. Nada mais do que isso, beleza? Achados radiológicos. Então, os achados radiológicos aqui da nossa queridíssima bichinha é que a gente tem que diferenciar aí da tuberculose. Então, a adenomegalia hilar bilateral geralmente não está tão presente na tuberculose, mas aqui está presente. Esse infiltrado micronodular bem distribuído, né? Retículo nodular bem distribuído bilateral, ele não é tão comum da TB, né? Porque ele está muito presente em bases, mas ele simula bastante. Geralmente não apresenta cavitações, geralmente não apresenta derrame pleural, mas em casos crônicos sim, a gente pode apresentar cavitações em lobos superiores que se caracterizam pela presença de pneumopatias. Tanto é que diferencia muito aí, parece muito aí com lesões de tuberculose. Outra coisa muito importante é a gente entender o tratamento, né? Então o tratamento ele é um pouquinho grande, né? Tem que considerar a gravidade, tem que considerar aí
o imunidade do paciente. Então, vamos lá. No paciente que está em estado grave, né? Então, imagina um paciente aí que está com insuficiência respiratória, está com hipoxemia, né? Paciente que está com o pulmão extremamente comprometido, ele tem que ser tratado aí com anfotericina B. Sempre, né? A gente sempre lembra, por isso que eu botei aí, deixar você chutar, porque é muito óbvio. Mas o mais importante é associar geralmente com corticoide. Nunca dá o corticoide sozinho, porque eu já imunodeprimo. Tem que dar um antifúngico também. E o corticoide ele vai servir para tratar a insuficiência respiratória aguda e a hipoxemia, beleza? No quadro agudo, né? Quadro agudo eu posso deixar acontecer naturalmente, porque a gente lembra que a maioria dos pacientes ele vai evoluir como? De forma espontânea, vai justamente regredir, né? É um paciente assintomático, oligossintomático, que é o mais prevalente. O paciente que está na forma aguda, a gente lembra daquela forma aguda, difusa, pulmonar, ele vai se caracterizar por ter justamente aí, geralmente, uma resolução bastante espontânea. Quando não tem espontâneo, o que é que vai acontecer? A febre vai ficar por mais de 3 semanas ou os sintomas por mais de 30 dias. E aí, quando isso acontece, eu vou utilizar o itraconazol, né? O itraconazol como fase de ataque, 200 mg 3 vezes por dia durante 3 dias e depois 2 vezes por dia, que vai se caracterizar por durar de 4 a 12 semanas, 6 a 12 semanas, exatamente, 200 mg 2 vezes por dia. E no caso grave, né, nos casos crônicos, né, caso crônico eu posso utilizar tanto a anfotericina B quanto o itraconazol, beleza? Ou desculpa. Não, no caso crônico é a mesma coisa, a única diferença é que a taxa de manutenção ela é durante mais tempo, desculpa aí, né? Então, o caso crônico, aquele que está durando bastante, né, que já está acontecendo durante 3 meses, por exemplo, aí eu vou classificar como caso crônico, ele tem cavitação, tem lobo superior comprometido, muito parecido com a tuberculose, tem sintomas como, por exemplo, febre, tem astenia, tem uma febre arrastada, tem tosse, tem expectoração não, tem dispneia, e dor torácica, tem dor torácica, importante destacar, tem tosse, tem dor torácica, deixa eu ver se é só isso mesmo. Febre, fadiga, dor torácica, exatamente, não tem tosse não, desculpa. E tem um enfisema geralmente associado a ele, né? E aí eu vou fazer o tratamento com itraconazol, uma fase de ataque igual, 300 mg 3 dias, e depois uma fase de manutenção 200 mg, 200 mg 3 vezes ao dia. Não é 300 mg não, é 200, desculpa, estou errando a dose. 200 mg, que vai durar durante 12 a 24 meses. Então, 6, 12 semanas, 12 a 24 meses. Essas são as doses. Se eu estiver diante da fase disseminada, na disseminada eu vou utilizar ou anfotericina B ou itraconazol, pode ser os dois. Para profilaxia eu vou usar o itraconazol quando o paciente tem HIV comprovado ou então ele está com um CD4 abaixo de 150, né, os linfócitos TCD4. Muito importante também evitar que esse paciente tenha contato com os pombinhos, tenha contato com os batmas, com qualquer pássaro que tem. Então, só revisando o tratamento, vamos lá. Paciente grave, anfotericina B, certo? Pode associar com corticoides, se tiver hipoxemia ou insuficiência respiratória. Paciente agudo, se não deixar, aí eu vou deixar por mais de 30 dias a febre ou mais de 3 semanas a febre ou mais de 30 dias de sintomas. O que é que eu vou fazer? Itraconazol, beleza? Eu vou fazer itraconazol, fase de ataque, 200 mg 3 vezes dia durante 3 dias. Fase de manutenção, 200 mg 2 vezes por dia de 6 a 12 semanas. No paciente crônico, itraconazol também. Fase de ataque, 200 mg 3 vezes dia durante 3 dias. Fase de manutenção, 200 mg 2 vezes por dia, 12 a 24 meses. Depois, forma disseminada, anfotericina ou itraconazol. Forma profilática, quando o HIV está presente ou menos de ser adequado, eu vou usar o itraconazol. Lembrando de sempre fazer profilaxia, evitando contato com morceguinho e contato com os passarinhos. Obrigado pela sua atenção. Fizemos a primeira parte. Agora a gente vai para a segunda, que vai ser o quê? A nossa queridíssima micoses oportunistas. Também temos 3.